Vamos lembrar que o golpe de 64 foi dado por pessoas que foram anistiadas 10 anos antes. Exatamente. Né? Então, assim, não é verdade que a anistia é pacificação. A anistia não é pacificação. Então, é muito importante a gente lembrar disso. Eu, nos Estados Unidos, isso está no meu livro, Tomara que Você Seja Deportado, que é o livro que eu lancei agora, eu conto a história do viking do Capitólio, que eu fui lá entrevistá-lo, etc. E ele foi anistiado. E eu perguntei para ele, qual que foi a primeira coisa que você fez quando você foi anistiado? Pensei que ele ia falar, dei uma festa, né, sei lá. Não, ele falou, comprei uma arma. Então, gente, anistia, desde quando anistia pacificação? Não é, né? Não é. É uma tentativa, na verdade, é um acerto político para permitir algum tipo de transição a partir da impunidade. Então é muito perigoso a gente falar que a anistia pode ser. Vamos esquecer. Não, não dá para você esquecer, porque não é revanche. Não é revanche. É só justiça. E não dá para esquecer os crimes da pandemia, né, Jamil? Nem se fala nisso, cara, porque no caso da pandemia é realmente algo que eu espero que ainda a gente volte nisso, eu acho que vai voltar, eu acho que isso vai. Tem muitos e muitos mortos que jamais foram, vamos dizer assim, devidamente, eu não diria homenageados, eu acho que essa não é a palavra, mas o luto em relação a essas pessoas não foi feito, né? Ou porque a gente estava no meio da pandemia, não podia nem sequer ir ao enterro da pessoa, ou ver o corpo daquela pessoa. Foram momentos absolutamente dramáticos. Eu me lembro daqueles dias que tinham 3 a 4 mil mortos por dia. Por dia, 3 a 4 mil mortos por dia. Foi né? o pico. Foi o pico e foi dramático. Esses fantasmas, eles voltam. Eles voltam. Não estou falando dos fantasmas dessas almas, não é disso. Né? Não estou aqui sendo... Fantasma do ato, né? Do ato, do fato de que aquilo ali aconteceu sem qualquer tipo de responsabilização. Então, essa realidade, em algum momento, a gente vai lidar com ela. Eu sei que o STF voltou a discutir essa situação, e eu acho que sim, nós vamos ter ainda decisões tomadas. É muito cedo, mas a pandemia já acabou tanto tempo. Tempos históricos não é não, fiquem tranquilos que isso não é cedo. Inclusive, genocídios como o da Bósnia, em Ruanda, etc., foram tratados 10 anos depois daqueles fatos. Né? As pessoas foram condenadas 10, 12 anos depois daquilo tudo que aconteceu. Então, mas a justiça tarda, uma justiça que tarda não é suficiente. Não é. E aí, obviamente, faz parte, claro, das incoerências de um sistema democrático. Mas eu realmente, você tem toda a razão, Pedro, eu acho que realmente nós ainda vamos lidar com tudo isso. Não sei se a Ana quer fazer pergunta. Não, eu queria primeiro concordar, eu acho que ainda vai acontecer a justiça pela pandemia, acho que é só o começo, né? Esse é um ponto, é só o começo de um longo percurso de responsabilizações, pelo golpe, pela pandemia e por várias outras coisas que aconteceram, né, durante o governo Bolsonaro. Mas eu quero voltar para uma palavra que o Jamil estava falando agora há pouco, anistia. Ainda se fala em anistia, ainda se quer pautar uma anistia no Congresso. Sim. Me parece, Jamil, que o golpe continua sendo tentado no Congresso, né? Ainda está rolando. Sem dúvida, Ana. Sim, por isso que a gente precisa... Essa história não acabou. A gente não pode achar que a gente virou a página do golpismo no Brasil. Ele está absolutamente presente. E não só ele está presente, como ele está operando para garantir que haja um golpe dentro do golpe. Então, não há nenhuma dúvida. Tem algo histórico, sem dúvida nenhuma. Nós vencemos um golpe de Estado sem dar nenhum tiro e usando as armas da democracia. Isso é histórico, absolutamente impressionante, é épico quase. Né? Agora, a história não acabou. Então, o risco permanece. Absolutamente. E, não, na verdade, não só na questão da pauta da anistia no Congresso, mas também em 2026.
né, na própria eleição de 2026. Então, tudo isso vai ser absolutamente fundamental. Exatamente. O que eu ia te perguntar, Jamil, que é o seguinte, você falou a respeito das punições, acho que a maior punição é Jair Bolsonaro fora das eleições de 26, e a gente ganhou de brinde ainda, né? Foi quase o McLanche feliz, né? O Eduardo também ficou fora do jogo, ele quase, na verdade, condenou a família inteira. Aí eu te digo, eu não sei qual foi o cálculo que foi feito do risco e oportunidade, mas o fato é que ele basicamente acelerou todo um processo muito que provavelmente chegaria no mesmo ponto, né, da interferência no STF, na tentativa, obviamente, de deslegitimar as instituições nacionais, etc., etc. Mas ele acelerou tudo isso. E, ao acelerar tudo isso, ele, obviamente, criou uma situação muito complicada. O camisa 10 da seleção, ele jogou para merecer essa camisa 10, né? Então, sem dúvida nenhuma. O que talvez ele, a extrema-direita, e aí falando sem nenhum tipo de ironia, estou tentando analisar, o que talvez a extrema-direita perdeu como noção é o fato de que, sim, a ideologia é fundamental, sim, as relações entre a extrema-direita americana, brasileira, europeia, tudo isso é fundamental, mas também tem um aspecto econômico, geopolítico entre dois dos maiores países do mundo. E aí isso parece, não estou aqui cravando, porque obviamente essa história não acabou, mas o que tudo indica é que a lógica geopolítica prevaleceu sobre a lógica ideológica ou de interesses particulares. Por enquanto, não sei até quando, mas parece que a lógica geopolítica prevaleceu. A Edith Oli está perguntando, Jamil, por que a ONU não se manifesta sobre a questão do golpe do Brasil ou em outros países? É medo dos Estados Unidos? Não, não é medo dos Estados Unidos, não. O golpe, o de 8 de janeiro, imagino. O né, de 8 de janeiro, isso. Não, ela se manifesta sim. Eu mesmo publiquei muita coisa de declarações da ONU, de chamados da ONU, de apelos da ONU em relação ao 8 de janeiro. Então, ela se manifesta sim. Agora, o que a ONU não pode fazer, e ela não faz porque aí não é a ONU, porque a ONU, só para deixar muito claro, a ONU é o resultado do que os países querem que ela seja. Então, uma ação maior da ONU em relação a uma situação específica depende da vontade política dos países. E olha que curioso, foi o Brasil que não quis que nem a OEA e nem a ONU tivesse um papel maior no 8 de janeiro. Por quê? E isso é muito interessante. Porque, inclusive, por exemplo, logo depois do 8 de janeiro, a OEA, os países na OEA, falaram, vamos chamar uma reunião de emergência, vamos aprovar uma resolução em apoio ao Brasil. Parece óbvio, né? Mas o Brasil foi lá, o Brasil do governo Lula foi lá e disse, não, gente, calma, vamos fazer essa reunião, mas eu não quero resolução nenhuma sobre a situação brasileira. Por quê? Porque isso significa, no fundo, que aquele país não dá conta do que está acontecendo internamente nele. Que aquele país precisa de uma ajuda externa. E isso o Brasil não queria mostrar justamente essa fragilidade. O Brasil queria dizer para a ONU, para a OEA, para as instituições internacionais, gente, a democracia continua funcionando. No dia seguinte do 8 de janeiro, que foi um domingo, na segunda-feira, as instituições estavam funcionando. Então, saímos, como me disse ontem a ministra Carmen Lúcia, é verdade, inabalados pelo 8 de janeiro. Então, nós queríamos dar essa mensagem para a OEA e para a ONU de que, olha, aqui não é um país fracassado, nós vamos lidar com o 8 de janeiro, nós mesmos. E foi isso que aconteceu. Por inteligência política do Lula, do Celso Amorim, de saber as consequências negativas disso? Sem dúvida, e na verdade foi uma posição do Itamaraty. O Itamaraty disse, calma aí, é muito perigoso assumir a fragilidade internacional do Brasil. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos dizer, ok, querem fazer a reunião, e a reunião foi feita, mas não teve resolução e não teve votação. O Brasil não deixou ter essa votação, justamente para impedir que houvesse alguma sinalização de que, olha só, ali estamos diante de uma nova
Venezuela, de um novo Haiti, de uma nova situação de instabilidade. Eu não sei se a Ana está sofrendo muito com o calor curitibano ou se ela quer fazer alguma pergunta. Ou já viu você que está sofrendo com o Rio de Janeiro. Eu, infelizmente, até tenho que já deixar vocês. Eu tenho outro compromisso. Tá bom. Faz a última pergunta, Ana, se quiser. Puxa, tinha tanta coisa que eu queria perguntar. Desculpa. Não, vou perguntar ainda sobre os Estados Unidos. Ou melhor, sobre como a família Bolsonaro e a defesa dos Bolsonaro ainda continua buscando algum apoio internacional. Eu li um negócio completamente descabido de que eles tentariam levar a questão da condenação do Bolsonaro para o Tribunal Penal Internacional. Eu, a parte de pois leve, né? Como denunciando, né, quebras de direitos humanos, enfim. E eles têm tentado emplacar essa narrativa nos Estados Unidos, claro, com os aliados que eles conseguem, né? Vão em El Salvador fazer visita, enfim, onde eles tentam achar. Tem qualquer chance deles conseguirem angariar qualquer tipo de apoio para algo assim? Olha, essa pergunta da Ana, a Edith ali está perguntando: a ONU não se manifesta a respeito da Venezuela, e eu queria que você falasse sobre Gaza nesse momento. Vamos ver se você consegue responder os três. Coitado. Tá, vamos lá. Bom, primeiro, em relação aos tribunais internacionais, aos órgãos internacionais. O Tribunal Penal Internacional, ele julga 4 crimes, né? Genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes atrozes. Não está nessa lista prisão de Jair Bolsonaro, né? Então, não é o caso... Não vai rolar. Agora, o que eles vão fazer é muito barulho. Levamos o caso ao tribunal. Eu também posso levar um caso. Eu vou levar um caso contra o meu time que perdeu de 6-0 para o Fluminense. Boa sorte, entendeu? E aí eu vou fazer um comunicado de imprensa e falar, levei aquele ato. Então, e daí? Então, muito cuidado com o que é declarado. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!